Olá pessoal, tudo bem? Nosso podcast, Alexandre Correia, recebendo um amigo, é um amigo que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente hoje, mas acompanho liturgicamente, né? É o mago da música litúrgica. Ele trabalha na Catedral aqui de São Paulo, é o grande maestro Delfim. Como é que você está, meu amigo? É um orgulho muito grande te receber aqui. Puxa vida, obrigado, muito obrigado velho. pelo convite. Obrigado por você ter vindo. Obrigado pela insistência, né? Também. Já faz um tempo que a gente queria se encontrar. Também. E olha, eu preciso te dizer, Alexandre, já de começo, saudando quem nos acompanha em casa, né? Que eu fiz muita questão de atender o seu convite, sobretudo quando da morte do maestro Margarido. Eu queria começar falando disso, porque você trouxe aqui, e o documento histórico que a gente tem dele relatando a sua vida, a sua carreira, o seu podcast. E se você não tivesse feito isso, muitas pessoas, a história dele teria sido minorizada, porque infelizmente a gente não tem muita memória no nosso país, né? É verdade isso. E muita gente que faz coisas boas, né? Como ele, né? Uma pessoa do bem, né? Sim. Eu morei com um padre que dizia assim que para terminar uma coisa boa é só parar de fazê-la. E para acabar com uma coisa boa é só isso, né? Só parar de fazer, né? Você não precisa ir lá e fazer um grande escândalo, não é só parar. E claro, a morte é uma coisa que interrompe mesmo, né? Naturalmente a gente tá... Mas fiquei muito feliz e faço aqui já, assim, um agradecimento público pelo trabalho que você fez, por ter convidado eu fico o feliz maestro Margarido. Que você tenha pensado assim. Várias pessoas já tinham me falado que em homenagem ao Margarido, né? Quer dizer, várias pessoas do coral que ele bolou, não sei o quê, papapá. E casualmente ele tinha feito 2 trabalhos assim diferenciados, né, ultimamente, que foi na prefeitura de São Paulo e foi no governo de São Paulo. Quer dizer, ele levou o coral para cantar acho que na Assembleia Legislativa, na Assembleia, né? Tal. É recente, antes de vir gravar com a gente o programa. Então isso foi mais bonito ainda, foi um término de vida muito legal. Muito uma bacana. Conclusão, né? E é engraçado, porque o Margarido, ele era músico, ele não se dedicava profissionalmente a essa área, né? Ele tinha uma... E quando eu tive a oportunidade de... Eu ganhei uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, né? Então, para fazer o doutorado lá. E foi ele que me ajudou com as passagens. Ele tinha uma corretora de... Ele trabalhava com empresa de turismo. Ele tinha uma pequena empresa de turismo. Né? E ele que viabilizou o seguro da viagem, resolveu o pepino lá. A gente lá em Nova York, pelo amor de Deus, o Margarido ajuda aqui. Ele tinha uma empresa de turismo, né? Na época, depois do Covid, é que a coisa mudou. Ele contou isso aqui, né? Então, quer dizer, ele é um sujeito especialista. Obrigado ele, né, que veio, e obrigado a você que veio também. Bom, me conta uma história. Vamos falar de música no futuro. Você nasceu aonde? Quantos anos você tem? Que dia foi? Que rua você morava? O pessoal quer saber, Delfim. Pois O Delfim da Catedral, a maioria das pessoas conhece. Quem vê close não vê corre, né? Meu amigo, eu quero saber de onde você vem. Estou brincando. Não, mas é muito interessante, porque muitas vezes eu acabo, não ocultando, né, mas falando pouco sobre esse contexto, né? Talvez nas paróquias que eu tenho chance de, sobretudo esse público mais religioso que atualmente me segue, por conta do trabalho mesmo na catedral, né? Eu tenho... Não, pela qualidade do trabalho, não é a catedral, é a qualidade do trabalho na catedral, mas a qualidade musical, né? É diferente a coisa. Eu tive um privilégio de estudar música de uma maneira muito sistemática, né, Alexandre? Também. Esse é talvez a minha grande bandeira hoje, em todos os lugares que eu estou. Eu acabei de ser nomeado pelo nosso prefeito conselheiro da Fundação Teatro Municipal. Lá tem uma escola de música, a Escola Municipal de Música, né? Além dos corpos tradicionais, né? Inclusive a escola de balé. E essa é uma bandeira que eu acho que tem que levantar em todas as comunidades, sobretudo aqueles que estão na ponta, né? Que lidam com talentos. Porque eu sou aquele típico menino pobre que nasceu nas piores condições possíveis e que a música me deu a chance de, como eu dizia há pouco, de ir para os Estados Unidos estudar, de ganhar uma bolsa, de ter uma boa exposição. Eu trabalhei como organista na Catedral de St. Patrick, em Nova York. Isso é uma coisa muito... Igreja maravilhosa. prestigiosa, né?
E trabalhando em outro idioma, né? Assim, eu nasci na Cracolândia, na rua Barão de Piracicaba, na Barão de Piracicaba. Aqui no centro. Lá no centro antigo. Que dia que você nasceu? 21 de setembro, é o mesmo dia de Dom Odilo. Não precisa dar o ano. Eu tô com 38, não eu sou precisa. de 87. Mas que coisa. Olha, eu dou aula. Chato, e me perguntaram lá no seminário, eu dou aula para os seminaristas, né? E eu tava fazendo um comentário, assim, não, porque isso aconteceu no ano de 1900 e alguma coisa, né? A maior parte dos alunos todos nasceram depois do ano 2000. Eu lá em 87 já tava me sentindo velho. Entendo. Sim. Não fala o meu, porque eu tenho 82 anos. Quando eu falo, como é que você tá, Alexandre? Eu falei, essa é a pergunta que se faça para um cara de 82 anos. Não, tem que fazer sim. Você é menino ainda, tem muita coisa 38. pra fazer. Mas quando eu comecei eu não tinha esses cabelos tão brancos. Isso muito tempo ainda. Você tem muita música pra mostrar. Olha. Bom, e aí, Barão de Piracicaba? Então, minha mãe é migrante do interior da Paraíba, veio com uma mala emprestada para São Paulo. O meu pai é daqui, o papai era de Lorena. O papai tinha uma situação de vida diferente, era os comerciante. Deles, eu sou Júnior, né? Então, papai é Delfim e minha mãe é Francisca. O papai já é falecido há muitos anos. A senhora, sua mãe está viva? Tá, sim, graças a Deus. Tem 78 agora. Então, tem que cuidar, eu sou mais velho que ela, né? Eu sou mais velho que ela. Mas o papai, essa é uma coisa legal, né? Porque o meu pai é de 1913. 13. Atualmente ele estaria com 100 e... Eu sou ruim de conta, hein? Não. 25, é 2026, 13. Né? 26, praticamente. Já quase 100 anos. Mais de 100 anos, né? 100 e poucos anos. Então, 102 anos. Olha aí. E o papai... Não mais, né? 112. 112 anos, né? 13. Papai 112, seria... 26, né? Então, imagina, é um idoso, assim, né? Papai, quando eu nasci, tinha 74 anos. Minha mãe tinha 40. Olha a conversa do velho. Quando eu vejo assim, você tem quantos anos? Não, eu sou velho. Cuidado que leva tua mulher embora, hein? Eu sei que papai tinha essa... eu sou filho único, mas papai, quando se encontrou com a mamãe, mamãe era empregada doméstica numa casa no bairro do Higienópolis e passava todo dia na frente do comércio do papai. Ele tinha uma loja papelaria, ali junto ao Colégio Claretiano. E ela passava lá, o velhinho foi bom de conversa com a mamãe. Mas aí, quando o papai morreu, eu tinha 2 anos e meio, né? E, infelizmente, com a morte dele, ele levou tudo que tinha acumulado de economias. Eu sei que a gente ficou numa situação muito difícil. E a mamãe, que era... Bom, ela tinha sido empregada doméstica, depois, quando o papai casou com o papai, aí virou dona de casa e cuidava só dos afazeres da casa, que não é pouca coisa, né? Não é. Mas, quando o papai morreu, ela teve que se reinventar e... A primeira profissão que eu tive, assim, foi de ajudante de costura. Porque a mamãe começou a costurar pra fora e eu aprendi a bordar. Lógico. Comecei a aprendi a bordar, então, assim, ela fazia umas toalhas, lençóis e tal, e eu bordava as iniciais das pessoas que compravam, pra dar uma encarecida no produto ali, né? Então... Mas talvez a grande chave foi porque eu morava num apartamento com ela, que era um apartamento de 30 metros quadrados. A gente era tudo junto, né? Quarto, cozinha. A cozinha era separada, mas era tudo junto, né? Pequenininho. E só que, Alexandre, eu fui criado na paróquia Coração de Jesus dos Salesianos. O Liceu Coração de Jesus, né? Depois eu tive a chance de estudar lá. E quando quem não teve a oportunidade ainda de conhecer o Santuário do Sagrado Coração de Jesus aqui em São Paulo, pesquise. Se você colocar no Google Santuário do Sagrado Coração de Jesus, na hora que você vê as imagens da igreja, você pensa, não, isso aqui é a Europa. Se apaixona. Porque realmente é um pedaço da Europa mesmo. Ela foi construída com o que de melhor o dinheiro do café. Na época. Porque o entorno ali dos Campos Elíseos. Campos Elíseos ali não tinha esse nome à toa, né? Campos Elíseos. Além de ser a referência grega, também o bairro do Champs-Élysées, em Paris. O governo era lá, o governo do estado. A sede, né? O Palácio do Governo. Então, era outra época. Pois é. Mas quando a mamãe foi morar lá, era já uma fase muito decadente do bairro, há muitos anos, né? De qualquer modo, eu cresci, então, embora dormisse, comesse, né, lá na casa com a mamãe, bem pequenininha, o santuário era um oásis.
Então, eu rapidamente me associei aos grupos de música que lá tinham, né? Haviam. E o talento musical também aflorou nesse sentido, né? Porque talento é um negócio que... O que você começou a tocar primeiro? Órgão. Órgão? O primeiro instrumento lá que eu tive... Órgão, na igreja? E essa é uma coisa bonita. Lá, você lembra? Lembro. Inclusive, estive recentemente com o padre que... que te iniciou. O padre que... Permitiu que você entrasse, né? Porque havia Claro que muita gente já está na glória dos céus, né? Dessa história toda, né? Eu tô contando uma história que eu tô com 38, tem 36 anos essa história, né? E o primeiro passeio... Como a minha mãe... imagina, há 38 anos atrás, uma gravidez de uma senhora de 40 anos, era uma senhora, né? Hoje, a gente tem uma dinâmica muito diferente, mas... Não, mas de qualquer maneira, é uma idade que já preocupa um pouco. De fato, eu tive essa... mamãe tinha muito medo de morrer e o primeiro passeio... Insegura, né? E o primeiro... Antes de ir para casa, direto da maternidade, nós fomos à igreja. E lá, ela vai gostar de ouvir essa história. Ela sempre fala, você tem que contar essa história. Tá vendo? Você tem que contar essa história. Contando essa história. Você foi... eu te dei... ela me ofereceu, assim, a proteção de Nossa Senhora Auxiliadora. Então, antes de ir para casa, nós fomos ao Santuário do Coração de Jesus. E lá, diante do altar, tem um altar lindo de Nossa Senhora Auxiliadora. E ela me consagrou a ela. E isso, de fato, eu sinto muito a mão divina, né, nesse sentido. Porque podia ter dado tudo errado, Alexandre. Podia ter dado tudo errado. No meu prédio, os meninos... e a mamãe tá aí para não deixar que isso que pareça mentira. É uma verdade. Os meninos foram todo mundo enquadrado para a FEBEM, sabe? A situação ali do bairro era muito ruim, né? Então, na época tinha uma moda de roubar toca-fita, roubar tênis. Assim, coisa muito baixa mesmo, né? Toca-fita era o que mais roubava, né? Carro. E eu escapei disso porque os padres me acolheram. Então, eu não tive pai, vamos dizer assim, né? A minha mãe foi minha mãe e pai. 2 anos. Mas os padres assumiram essa responsabilidade, os salesianos, e eu fui criado à base do sistema preventivo de Dom Bosco, que é o santo fundador dessa congregação. Então, desde o princípio, e tive a chance de estudar no liceu, que era uma escola muito boa, ainda existe, agora num outro formato. Mas era uma escola realmente... Foi uma escola de elite. Né? Quando eu estudei, ainda havia... Salesianos é sempre uma escola de elite, eles têm uma preocupação Várias muito grande. pessoas que estudam no Salesiano, inclusive seminaristas e tal, que todo mundo vai para lá. Porque é uma escola de princípios serenos, tranquilos, certos, corretos. Né? São sérios, né? São sérios. Pra você ter uma ideia que, bom, eu não fiz cursinho e passei em 2 vestibulares públicos, né? Então, passei na Unesp, na USP. Eu não cursei USP. Depois o mestrado, doutorado, sim, mas eu fiz o Unesp, minha alma mater, né? Depois eu estudei um pouco mais adiante na PUC. Mas, assim, para encurtar um pouco a história, né, desse começo, se não fosse a igreja ter contratado um maestro e ter... Porque toda a minha geração de molecada, ele era meu xará. Maestro Delfino. Delfino? Delfino. Não, Delfino. Na verdade, eu acho que era Delfino, porque ele era suíço. Banvart era o sobrenome dele. A gente chamava ele Delfino, mas com certeza era Delfino também. Foi ele que te iniciou na música? Ele era o organista do santuário, e toda a minha geração, a molecadinha ali da época da igreja, da comunidade, teve... as primeiras lições de solfejo, ele deixava a gente acessar o musicalmente órgão. Mesmo, musical. Então, a mamãe brinca assim, com 4 anos você já estava tocando na missa. E é verdade, porque com 2, 3 acordes você se defende, né? Você toca, normal, né? Você sabe que com 2, 3 acordes você se defende bem, né? Dá pra quebrar. Então, comecei muito cedo. Não tão bom, mas dá. E também para a proposta, né? Porque você tinha crianças, né, tocando, e isso é uma coisa muito interessante, né? Lá na catedral eu tenho... me associado, permitido que crianças talentosas também cantem com a gente na Escola Cantorum. E isso realmente faz uma diferença. Porque se você tem crianças talentosas fazendo serviço musical, primeiro você tem uma garantia de que o talento esteja no lugar certo. Né? Depois, que o projeto tenha... longevidade, né? Se você olha um bom coro, né? A gente comentava um pouquinho antes de começarmos, dizendo que a minha mulher trabalha na USESP,
que você tem um conhecido cujo filho canta no coro infantil, no coro né? infantil, é. Então, para você filho ter do Oswaldo. Para você ter, se você tem se você quer uma orquestra sinfônica de qualidade internacional, se você quer um coro como o coro da USESP é hoje, você precisa ter base de formação, né? Então, há poucos anos atrás, o Brasil era referência de futebol, né? Depois do 7-1, a coisa ficou mudou um pouco mais difícil. Mas como é que você faz para... E isso é um sinal interessante, né? Porque nós éramos referência de futebol... E o 7-1 mostrou que não é só talento que ganha Copa, né? Não. Mas investimento. Né? Então você olha para os países desenvolvidos que têm... E isso não precisa nem ser muito... Não é por magnanimidade, né? É por estratégia mesmo. Se você tem investimento nas bases, escolas de formação... Aqui todas as escolas de formação, quase todas, as mais relevantes pelo menos, são da iniciativa privada. Né? Então, eu tenho uma prima que jogou muitos anos no Corinthians, categoria de base. Depois ela foi para... inclusive para a seleção, aí eu já não me lembro qual é, né? Sei. Mas como é que faz para você ter bons jogadores, jogadoras? Certo. Né? Você tem que ter investimento, bons instrutores, investimento, né? Treino, esse tipo de coisa. E aí, talvez com isso a gente consiga... Talvez você, quem acompanha em casa, consiga saber disso. Quando a gente faz... se você tem um profissional, né, que atenda a comunidade na igreja, um maestro, como foi o caso do seu Delfino, do maestro Delfim, lá da minha comunidade, você tem alguém que tem discernimento técnico, mais do que religioso. Orienta para a coisa certa, para o futuro. Porque, diferentemente do futebol, na música, na igreja, acontece uma coisa que não é incomum e eu acho muito ruim, que é o seguinte... quem é bom de bola, aparece um moleque bom de bola lá no seu bairro, você quer que ele jogue no seu time. Você não quer que ele não jogue. Mas na igreja às vezes acontece de ter um talento e a pessoa que é dona do microfone, que organiza, ela fala assim, não, vai tomar meu lugar. Que tem alguns, né? Tem alguns. E eu tenho que... Olha, eu já observei isso em muitas comunidades. É verdadeiro. Então, pinta alguém talentoso e aí a pessoa... fica com medo. Não. O próprio... tem o Gustavinho que canta comigo. É verdade, é geral. É todo mundo. Então, para acessar a experiência que eu coro... tenho também disso, eu tenho 30 anos de experiência nisso, em algumas... Né? É verdade, o que você está colocando é a pura verdade. Você sente isso. Quer dizer, é uma verdade absoluta, né? Fulano é a missa do horário, vai, 19 missa horas. Missa 18, o microfone é meu. Aparece um sujeito e ele fala, não, dá um tempo aí, agora tá assim. Aguenta aí para ver se... Vem fazer um teste e tal. Como se tivesse assim, nossa, como se fosse um grande... Ele é o dono da... como se a minha missa. Como se a pessoa tivesse um grande discernimento. Lugares na igreja, isso é relativo, né? Vamos falar música. Lugares que sentam na igreja, não sei se acontece lá na catedral, deve ter também, ou as igrejas que você vai também deve ter. Fulano de tal senta no primeiro banco, lá no cano, esse lugar é meu. Não é assim? Tem assim, né? Vai, vamos lá. Que não, mas você. Mas... O que você está falando é uma verdade. Então, assim, eu tive que pode a sorte... ser corrigida, né? Pois eu tô contando essa história para ver se contagia quem nos acompanha, né? Esse é o sentido. Porque se não tivesse esse maestro que tinha arbítrio, né, artístico, ele teria ficado com ciúmes, né? Então, não teria ficado com ciúmes, perdão. Ele implementava medidas que eram didáticas também. Então, o grupo sempre estava aberto às crianças, aos talentos. Sim. E era um grupo misto, tinha adultos e tal. A minha mãe mesmo cantou nesse grupo. Depois a coisa... aí a ciumeira cria outras cisões, né? E aí houve uma situação nesse grupo. Eu tinha talvez uns 5, 6 anos. E aí eu tinha 5 anos. E aí houve uma ciumeira, porque quem tem talento aparece. Não tem como. Alexandre, se você jogar o ouro no lixo, ele continua sendo ouro e ele continua brilhando. É verdade. Então, eu digo isso para todas as crianças talentosas que eu lido, porque é difícil. O ego do artista é uma coisa complicada, porque... nós somos mais sensíveis, as coisas são sempre mais... Agora, que com a idade que tenho, eu consigo ver, mas ainda acho que vou melhorar, né? Espero melhorar. Mas a gente sempre vai chegar em 80. Eu trabalho com o Padre Weber, que tem 93. Que maravilha esse homem, não? Isso é uma coisa maravilhosa. No nosso coro tem crianças de 6 a 93. Jovens, né? Que autor maravilhoso esse padre. Mas é uma coisa maravilhosa, porque...
o coro permite que você tenha esse trânsito, né? Tem. Talvez os conjuntos, as bandas, não tem... Não. Numa banda não dá para ter 2 bateristas. Não. Mas você pode ter 2 baixos, 5 baixos, 10, 10 tenores, 10 contraltos. O coro é um lugar que acolhe, né? Mas aí eu comecei a tocar na missa e eu comecei a ter, desenvoltura prática mesmo, né? Com o instrumento. E isso gerou nas mães ali do coral uma certa ciumeira. O meu filho. E a mulher do maestro, minha mãe vai gostar. Nossa, ela vai... Hoje ela... Tô contando essa história aqui pela dona Francisca. Porque só por ela mesmo. Olha, só você pra me arrancar essas coisas, né? Porque eu não costumo falar desses assuntos, né? Porque tem gente, porque tem gente viva, né? É bom contar a história de quem morreu. Músico todo mundo conhece, né? Amigo. Músico todo mundo conhece. O Delfim, né? Não, quem é o Delfim? Pois é. E aí, olha só. Essa situação de ciumeira ficou tão clara ali na comunidade que a mulher do maestro, Dona Rosa, os dois já faleceram, né? A mulher do maestro viu a situação e pegou a minha mãe e falou assim, olha, Francisca, leve o seu filho para fazer o teste na ULM, que era a escola, hoje chama EMESP, a Escola de Música do Estado de São Paulo. Foi onde eu tive toda a minha... o conservatório, Escola Musical do Estado de São Paulo. E a EMESP é ligada ao governo do estado e tem a Escola Municipal de Música que é ligada ao Teatro Municipal. São essas 2 escolas principais, vamos dizer assim, de formação técnica desde da infância. E ela falou assim, leva o teu filho para fazer o teste lá, porque ele tem talento e ele precisa estudar música no conservatório e tal. E a minha mãe... Precisa se desenvolver. E imagina, Alexandre, que a gente vem de uma situação muito difícil econômica, né? Eu comecei a trabalhar cedo com a mamãe porque não tinha outra opção para comer mesmo, para viver. Então, né? Para pagar aluguel, enfim, para isso. Então, muito difícil. É a vida de todo mundo. É uma vida terrena. Imagina só que o maestro fez uma coisa, o seu Delfino, eu nunca vou esquecer disso. Ele foi nas Casas Manon, que era uma casa de música que tinha. Me lembro. Ele foi Instrumentos musicais. Ele comprou um teclado, um Casio na época, deu pra minha mãe e falou assim, olha, a senhora vai me pagando, assim, porque esse menino precisa ter um instrumento para estudar. E de fato, né? Então... Bacana que você está lembrando tudo isso, porque não tem futuro sem passado, né? É gozado, né? As pessoas te ajudaram. Bacana você ver isso. Aliás, olha, Alexandre, sem essas ajudas... Não tinha como. Então, às vezes o pessoal fala assim... Você chega em algum lugar, mas não tanto. Quantos alunos eu tenho que nunca cobrei nada, né? Assim, claro que outros alunos, sim, podem pagar, enfim, mas... Eu recebi tanta ajuda que se não fosse essa... E é a mão de Deus mesmo, né? Então, eu penso que... eu creio nisso, é verdade. A maior gratidão que eu devo... Nada é por acaso. Todo esse... Você precisa lutar para conseguir, a vida vem, é assim mesmo, não é assim? Toda essas benesses que eu recebi, eu sempre falo, né? Assim, a gratidão não é a pessoa. A gratidão é continuar trabalhando por aquilo que me deram. Né? Então, me ajudaram a estudar música. Bom... E aí eu sei, Alexandre, que eu entrei de fato na escola de música, no conservatório. E aí o conservatório eu tive chance de estudar com uma polonesa maravilhosa, que trouxe de escola russa, a professora Donata Lang. Ela continua lecionando, maravilhosa. Está viva. Está viva. Ela formou muitas gerações de bons pianistas. Eu não fui para o caminho do piano. Quando eu estava na idade de vestibular, eu já tinha, sei lá, uns 9, 10 anos de piano no conservatório. E aí fui estudar para ser maestro. Eu gostava do coral, da orquestra. E a minha graduação, de fato, na Unesp foi não no piano, mas em composição e regência. Como o órgão esteve sempre muito presente, né, por causa da igreja, eu conheci o órgão antes do piano. Mas aí, no conservatório, não tem órgão, né? Se estuda piano, né? Quem sabe algum dia muitas a gente igrejas também não têm órgão. Algumas não têm. Então, é importante ter esse investimento, porque o órgão é um instrumento que, diferentemente do violão, do teclado, a bateria talvez mais um pouco, porque você tem o instrumento do lugar, né? Então, ter na igreja o órgão permite que haja estudantes, né? Porque o organista não dá conta de ocupar o tempo inteiro ali, né? Então, você sempre tem alunos estudando, né? O órgão da catedral eu tento sempre deixar aberto para alunos, e não só alunos, né? Assim, então, aqueles que estão no serviço litúrgico, faço questão de dar acesso, porque é muito difícil. Né? Se você tiver que conversar com o padre, para a secretária... Eu brinquei com você no início, eu falei, eu não estudei órgão porque tem muito teclado, muito pedaleira, muita
essa pedaleira. Não sabe nem como é que mexe aquilo. Pois é. Olha, assim você fala, tô fora. É difícil mesmo, é um instrumento mais complicado. Mas depois que você começa, é o Aquino, né? O Aquino também é um bom... Excelente, foi professor na música. Ele é um bom. E depois Nova York, você esteve nos Estados Unidos para estudar lá. Porque é mais um uma upgrade. Vez, é um upgrade. Claro que Quem depois é que te ajudou a ir para lá? Pois é, então, eu ia lembrar agora, logo que eu entrei no conservatório, a professora Donata, que é essa maravilhosa professora com quem eu tive aulas de piano por 10 anos lá na ULM, eu entrei em 96, saí em 2003. Em 2004 eu entrei na faculdade, né? Em 2005, perdão. Então fui até 2004. Faculdade de música, na Unesp. Fiz um vestibular público. Direto, sem cursinho. Aliás, se eu tivesse que ter feito cursinho, desculpa, o meu filho que não escute isso. Eu tenho um filho adolescente, 16 anos, que tá se batendo com os estudos. Olha, se eu tivesse que ter feito cursinho, eu acho que eu não tinha feito nada, porque é muito chato. Uma boa base, chato, né? O cursinho é secundário. Uma boa base, como você tem. Os salesianos realmente me deram uma... Claro que aí também, Alexandre, você vai fazendo seu esforço, a vontade, né? De estudar, né? Porque, enfim, as oportunidades... Dá pra você aprender música pelo YouTube. Com tantos vídeos, né? Na época que eu comecei, acho que quando você começou é ainda mais difícil. Não era fácil. Conseguir uma partitura de uma música... As pessoas tinham medo. Partitura? Que partitura? Quem é que sabia a partitura? Pois né? Mas no conservatório tem que saber, né? Faz prova. Aí tá. Mas olha só. É o diferencial, né? Eu entrei no conservatório e a Donata, ela conseguiu... Tinha uma senhora muito rica, já é falecida, a dona Sônia Regina. Ela através da professora Donata, ela me doou um piano. Nossa. E foi uma coisa assim que primeiro talvez tenha sido naquele contexto do meu bairro o primeiro instrumento, o primeiro piano que apareceu naquelas... Lógico. Eu me lembro que quando encostou... Você morava ainda lá na Piracicaba? Sim, eu morei lá até conseguir independência financeira. Nem mamãe mora mais lá. Mas... quando o piano chegou, a gente ganhou o piano, mas não tinha dinheiro para buscar, porque ela falou assim, eu dou o piano, tem que vir buscar. A gente não tinha dinheiro para buscar. E aí fizemos uma campanha ali com os vizinhos, com os amigos, as madrinhas. Naquele tempo tinha um intermezzo, não? Porque aí falava com ele lá, ele mandava buscar. Um jeito bacana também, intermezzo, né? Piano. Acho que a gente não tinha nem cultura para acessar essas coisas, sabia sabe? Nem que tinha, né? Então também, cultura é isso, né? Você conseguir enxergar as possibilidades, né? Enfim. Essa madrinha que me deu o piano, depois ficou muito sensibilizada com a minha história, com o talento, porque... E era um piano especial, ela dizia que tinha pertencido à família do Villa-Lobos. Olha só. E esse piano não está mais comigo, eu o doei. Então, olha, é interessante. Tá com uma menina que estudava com a Donata, então eu fiz o caminho de volta. Fez a ponte. Porque instrumento, se você aliás, se você me acompanha aqui, acho que esse é um bom corte. Se você acompanha... se você tem um instrumento em casa, um piano, um violino, sei lá, uma coisa que esteja encostada, instrumento aquele instrumento está morto. Útil, tem que estar vivo. Não é móvel de decoração. Tem que estar vivo. Tem que passar isso para frente. Tem que dar na mão, e não é só dar para uma instituição. Não. É ajudar a encontrar a mão de alguém talentoso que precisa. E se não fosse essa senhora, e olha só como a providência divina, porque você falou dos Estados Unidos, né? Essa madrinha, ela ficou muito sensibilizada com a minha história, com as condições, e viu como a minha mãe me criou, o sistema de educação muito paraibano, assim, de ser, né? Rédea muito curta. Quem é do Nordeste, eu fui criado à base de peia. A disciplina da mulher, da Paraíba masculina, mulher macho se cioa, né? Mamãe disciplinada, sempre muito disciplinada, né? Mãe e pai. Mas se ela não tivesse feito tudo que fez, talvez não... E a minha mãe, ela veio se alfabetizar depois, quando eu já estava... Eu fui professor voluntário no cursinho. Tinha um EJA lá no liceu, na igreja. Ajudei, a minha mãe entrou, mas eu não fui professor dela, né? Ela foi se alfabetizar depois, né? Mas olha só, essa madrinha, ela junto com o piano, ela falou assim, você precisa estudar inglês. E ela pagou por muitos anos o Cultura Inglesa para que eu estudasse inglês. Nada por acaso, né? Pois é. E aí linda, veio... Que história linda. E aí eu fiz a minha graduação e tal. São 6 longos anos a graduação em música. Se tomar... Numa DP vai para 7 anos, com 8 jubila. É verdade. E junto talvez por influência dos salesianos, junto com música, eu cursei pedagogia.
na PUC. E eu fiz os 2 cursos concomitantemente. Mas, assim que eu entrei... É natural um pouco... Eu gosto de estudar. Né? Ontem a minha mãe falou assim, nossa, você está estudando... Eu falei para você, né? Concluí o curso de teologia este ano. Onde ele me pediu para estudar teologia. E eu levei até o final, fiz o curso... não que eu seja candidato a ordens sacras, né? Eu sou um homem casado, tenho 2 filhos, mas não sei nem ao diaconato permanente. Fiz porque quero ser melhor músico na igreja. Né? Entender padre precisa fazer uma faculdade, né? É verdade. Para entender padre, tem que fazer uma faculdade. E nem todos são iguais. Para entender bispo, tem que fazer um mestrado. Brincadeira. Mas olha, Alexandre... E nem todos são iguais. E aí, eu fiz o mestrado na USP, uma coisa maravilhosa. Minha área é Renascimento italiano. Eu cresci no Coração de Jesus, né? O Coração de Jesus é uma igreja neo-renascentista. Então, a arte italiana estava um pouco... não no meu sangue, porque eu venho de uma origem muito diversa. Mas fiz esse caminho do Renascimento italiano. Tá. Durante o mestrado, o chefe de departamento da Columbia University, porque eu fui professor visitante na Columbia University, lá em Nova York, ele veio participar de um colóquio na USP. E aí eu tive a chance de conversar com ele. Nessa altura do campeonato, eu já tinha ido estudar na Itália, acessado instrumentos e acervos antigos. Falava bem italiano na época. E aí, conversando com ele, ele falou assim, olha, que tal você vir aqui pesquisar comigo? Então, e aí veio a bolsa. Você encontrou com ele lá na Itália? Não, eu encontrei com ele nos Estados Unidos. Ele é italiano, mas ele é radicado nos Estados Unidos. Ele é o chefe de departamento. Era, né? Agora eu não sei como é que tá. Faz algum tempo que eu terminei o doutorado em 2018. Mas aí veio esse caminho. E aí, bom, eu sou da igreja, né? Então, assim que eu cheguei em Nova York, eu fiquei, aliás, com os salesianos lá durante um período, até encontrar lugar para minha mulher, para meu filho. Você já foi casado para lá? Na verdade, eu ganhei a bolsa e falei para minha mulher assim, vamos casar? Porque aí eu podia levá-la, né? É lógico. Eu podia levá-la e levar o meu enteado, o Henrique. Tudo no né? seu devido lugar. Então, assim, a gente já era noivo e tal. Ela tinha ficado viúva. E, claro que não foi por isso que a gente casou, né? Mas eu casei por ela porque eu a amo, né? É evidente. Mas vi a situação ali, ganhei a bolsa. Eu falei, vamos embora. Vamos juntos. E aí fomos para os Estados Unidos. A família serve de apoio, né? Nossa, sem família é muito difícil. Né? Na hora do aperto, Alexandre. Porque família serve de apoio. Todos os títulos que, olha, eu tenho mestrado, doutorado, 2 graduações, 3 graduações agora com a teologia, né? Nada disso se equipara a ser pai de família. A ter quando a minha filha nasceu, e eu falo isso para os alunos seminaristas que são celibatários e vão entregar a vida ao celibato, né? Não fale isso. Não, mas é importante que eles saibam, né? Porque são caminhos que dão glórias maravilhosas. Enfim, pergunta capciosa. Você já perdeu quantos alunos? Eu espero que a igreja... se a pessoa tem... não aliás, faça né? isso, não o seminário... Não, mas o discernimento do celibato é uma coisa que demora muito tempo para o seminarista fazer, né? Te falei, eu perguntei para o padre Alessandro, né? Sobre isso, né? Casado, não sei, ainda está solteiro, não sei... O que te deu na sua cabeça de virar padre, né? Precisa saber. É vocação. É o que você está falando, é vocação, é o chamamento, não tem como, isso aí muda. A vocação é uma coisa... Ou tem ou não tem, Nova York, né? vamos lá, é verdade. E lá... É bom que você teste até. Não, mas eu acho que essa a questão, né? A vocação, né? A vocação, né? A música é uma vocação que a gente aprende muito cedo, né? Então, a molecadinha... É como se soltar a bola, né? O celibato é vocação. Não é para qualquer um, não. É difícil. É bom até que você desperte, porque já resolve o assunto. Eu acho que adianta o expediente. Sem dúvida. Adianta o expediente. Nos escrutínios, sabe que nos escrutínios para os seminaristas, que vão ser ordenados diáconos, padres, se perguntam, você sabe o que é o celibato? Você está... todo o seu discernimento. Você pode acreditar em você? É como um casamento, Alexandre. Lógico. Casar com uma mulher só é um negócio difícil. Eu sei. Eu tô há 55 anos. Pois é, você vai dizer de casamento. Quantas oportunidades você teve de trair sua... É a tua idade. Você não tem isso. Mas veja, quantas oportunidades a vida te dá de trair sua esposa, de você ser infiel, aos seus filhos. Quantas oportunidades? Muitas. Né? Porque a vida normal é essa. Todas, né? Se você o que o mundo oferece está sempre. Se você tiver uma visão romântica, sempre, né? Uma visão romântica da vida, bom, não existe problema no casamento? Claro que existe, muitos.
né? Lógico. Mas é uma vocação. Sempre tem, né? e terá, isso não tem como. É o ser humano, um separado do outro, quer dizer, vive em conjunto, mas cada um foi criado de uma outra maneira. Né? Criações diferentes. Né? É natural. Agora, o que você tem que discutir de manhã é ficar de meia-noite, né? Tranquilo, né? Quer dizer, a família é isso, né? Quer dizer, é a união, a compreensão, né? É isso que é importante. Esse ano eu completei 10 anos de união com a minha esposa. Vai longe. Não é muito, né? 10 anos. Eu tenho perto dos 50 e 55. Né? Mas, veja, é importante, é uma vocação, né? Então, e aí você... E lá em Nova York eu tive acesso, então, à igreja, né? Claro, me apresentei à comunidade. E a comunidade brasileira lá, dos migrantes, me acolheu de uma maneira maravilhosa. Nossa, eu devo muito aos... Porque, veja, eu fui para um cargo muito prestigioso. Eu fui visiting scholar na Columbia University, né? E ser professor visitante é uma coisa maravilhosa. Na Columbia, aqui no Brasil a gente talvez não conheça tanto Columbia, conhece mais Yale, Princeton, Harvard, mas são todas Ivy League, né? Todas eram a mesma universidade antes da independência dos Estados Unidos, né? Então eram as universidades reais e depois com a independência dos Estados Unidos elas foram em cada lugar elas se tornaram independentes, particulares, né? Inclusive Yale em Massachusetts, né? E aí Harvard em Massachusetts, eu em agora a minha mulher sempre ia para lá, para o norte de Nova York. Bom, enfim, mas veja. E lá, então, eu tive a chance de trabalhar com esse núcleo. Na verdade, Alexandre, eu só descobri o que é igreja no contexto migrante. Porque, embora eu fosse já mestre, com bacharel, com licenciado em pedagogia, com universidades excelentes, professor visitante... Como imigrante, você sempre vai ter um sotaque. Você vai comprar um pão... Você vai no McDonald's. Você não é daquele lugar. Você vai nos Estados Unidos e a pessoa fala assim: vamos comer no McDonald's, que é fácil, né? Você escolhe o número, né? Aí a pessoa te pergunta: qual que é o ponto da carne? Você sabe responder o ponto da carne em inglês? Então, na aula de inglês, imagina, eu estudei muitos anos de inglês. Você não está preparado para isso, para a vida real, né? Assim, é o dia a dia. Do dia a dia, das gírias, das expressões idiomáticas. Então, assim, vai pegar o metrô, você pega quem já foi a Nova York sabe que se você pegar do lado errado, você vai pagar a passagem 2 vezes. Você tem que atravessar e pegar para o lado certo. Então, você aprende geografia uptown, downtown, east, west. E faz você nunca mais volta. Senão, não é como o metrô que você atravessa, assim, né? Não tem comunicação. É diferente, mas... Enfim, e nesse contexto de migração, e aí você vê pessoas que deixaram tudo, família, que foram para os Estados Unidos em condições difíceis, que trabalham no pesado, né? Para dar uma oportunidade para um filho, né? Então, que nasce ali num exílio, vamos dizer assim, né? Longe dos parentes. Criar filho como migrante é muito difícil. É complicado. Eu tive a chance de oferta de trabalho para continuar lá, né? Mas... criar filho longe de pai, mãe, vovó, rede de apoio. Embora a comunidade fosse esse lugar, é muito difícil. É diferente. É diferente. Quando você voltou, quando é que você entrou na catedral, a nossa cúria? Pois é, eu conheci Dom Odilo em Nova York. Ah, é? Porque eu trabalhava com a comunidade imigrante e nós fazíamos Dom Odilo que ele está falando é Dom Odilo Scherer, nosso cardeal. Isso. Nosso bispo, arcebispo aqui em São Paulo. Né? Eu o conheci em Nova York. Ele foi celebrar para a comunidade porque o dia de Nossa Senhora Aparecida nós fizemos, graças à ajuda de o Edgar, né, lá de Nova York, da comunidade, a Ana, que estavam em Nova York, agora estão em Miami. E lá em Miami também a gente se encontrou agora. Eu fui dar um curso no meio do ano lá. E encontrei essa turma, que coisa boa, né? A gente guarda amizades que são para sempre mesmo, né? E o Edgar tinha não só ele, né? Mas toda a liderança ali da igreja, sobretudo da comunidade brasileira, eles tinham, assim, no dia de Nossa Senhora Aparecida, porque tem um Brazilian Day, né? Em Nova York e tal, que acontece... Não sei se esse ano fizeram. Não sei se esse ano fizeram. Né? Esse ano não teve, parece. Porque o contexto migratório está muito difícil, né? Mas era uma festona. Na Quinta Avenida. Na 46. Na 42. Na 46, exatamente. Então, todo esse contexto do dia de Nossa Senhora Aparecida era o dia que a comunidade brasileira se unia. E a gente fazia um grande coral
de todas as Olha, paróquias. coisa Então, linda. e no último ano que nós fizemos, depois veio a pandemia e eu já tinha até voltado para o Brasil, ainda fui para reger o coro, porque tocar o órgão da Catedral de St. Patrick não é uma coisa... Não. Precisa fazer o curso. Precisa fazer o curso, né? É um curso que demora. Do curso. E aí, reunindo a comunidade brasileira, a liderança dos padres, enfim, chamaram o Dom Odilo para celebrar essa missa. E aí eu tive a oportunidade de conversar, levei ele lá, a console do órgão lá de St. Patrick. Dom Odilo olha, ele tem um ouvido musical excepcional. Dom Odilo gosta de música. Quantas vezes ele já foi à Sala São Paulo acompanhar concertos? A minha esposa solou o Magnífica do Bach. Lá na plateia, assim. Então, é um bispo que tem muita sensibilidade musical. Aliás, hoje, eu leciono no seminário porque ele tem muito discernimento de que os seminaristas que vão ser padres, diáconos que vão liderar comunidades, precisam ter sensibilidade musical para conseguir... quantos por cento da missa é música, Alexandre? Você que toca na missa, que canta, quantos por cento da missa é música? O padre Juarez, uma vez, numa oportunidade que eu tive com ele, ele falava assim, se a música vai mal, tudo vai mal. É verdade. Porque a música tem o poder de estragar o clima das coisas. Alexandre, não tem dia ruim que com a música certa não melhore. Não tenho nenhuma dúvida disso. Você tá borocochô, você coloca a música certa. Tem música que tem cheiro, Alexandre. Daquele sentimento que você tinha. Então, às vezes, a gente vai conversar com casais. A música do namoro. Tem. Delfim, a missa é a missa. É o básico, é prioritário. O padre é o padre, é prioritário. Senão, não há. Nós vamos lá porque acreditamos. Se tiver uma boa música, a missa é diferente. O sentimento da pessoa sai da missa diferenciada. Isso eu vejo, você deve ver muito mais do que eu vejo na igreja, quer dizer, as pessoas, a gente sai feliz da vida. Sabe o negócio? Você eleva a alma do camarada, quer dizer, do paroquiano. Quer dizer, tudo é importante. Inclusive agora, o nosso Papa atual, né? Agora, recentemente... Começou a cantar, né? Nossa, o impacto e que falando isso tem, também, né? da importância da música na missa. Especificamente, você já viu isso? Sim. Quer dizer, lógico que você Estamos deve ter visto. com muita esperança. Nossa Senhora, eu fiquei tão feliz, eu falei, me sinto bem, eu falei, que bom. A gente se sente útil, né? Quer dizer, lógico que não é a prioridade. Né? A prioridade é a missa, a prioridade é Deus, a prioridade é o Deus se faz... Mas você ajuda. Isso é tão bonito, né? É tão importante. Deus fala com as pessoas. Lógico. Através das pessoas. Uma boa música, sei lá como é que é. Quer dizer, a pessoa sai melhor. A música certa faz diferença. Ajuda. Faz muita diferença. Ajuda. E aí não é a prioridade, mas ajuda. E aí eu sei que Dom Odilo, então, fez com que a gente pudesse assumir o trabalho aqui em São Paulo, né? Lá em Nova York, nós fundamos... Quantos anos você está aqui já? Desde 2019. 19. Mas essa é a minha segunda passagem pela catedral, sabia? Eu conto isso e fico feliz de lembrar. Porque quando eu tinha uns 12, 13 anos, se eu comecei a estudar música com 6, eu já tinha lá uns 6, 7 anos de piano. Você deu uma passada por lá. Toquei algumas missas na catedral, acompanhando coros e de maneira regular. Mas aí eu fazia um discernimento vocacional. A igreja sempre esteve do meu lado, assim, né? E eu achava que a minha vocação era ser padre. Os salesianos, inclusive morei com os salesianos, né? Fiz um caminho de discernimento mesmo, né? Acho que vocação é uma coisa que a gente precisa voltar a falar. Porque, Alexandre, olha, se a molecada que está na igreja, né? Você tem filhos, com certeza pensa disso, né? Tenho 2 filhas. Então, discernir uma profissão. Porque é importante ganhar dinheiro. É muito importante, né? Se não fosse o dinheiro... Mas não é tudo. Mas fazer aquilo que Deus chama a gente para fazer alguma coisa nessa vida, né? A 1 Coríntios diz: cada um recebe do Espírito Santo um dom para ser colocado à disposição da comunidade. E, claro, ali o contexto é da comunidade cristã, mas se você tem vocação para ser médico, para ser engenheiro, são coisas que na profissão você vai encontrar inúmeros desgostos, muitos desgostos, né? Seja a profissão, se você tem vocação... Qual seja? Gente com ciúmes, tapete puxado, né? Se trabalha numa empresa, numa firma, é sempre muito difícil, porque toda profissão tem essas agruras. Mas, se você está ali fazendo aquilo que
que você tem um chamado especial, né? Nesse sentido, São José Maria Escrivá tem muita razão. Que você encontra a santidade fazendo a sua profissão. Um professor que dá aula com excelência é um chamado. Delfim, é os dons. Não é para você, é para procurar distribuir isso para alguém, não é isso? Dom Bosco falava isso de uma maneira muito bonita. Ele falava, o Senhor, né, Deus, nos colocou no mundo para os outros. Exatamente, é os dons. Cada um tem o seu dom, o dom não é para você, você não canta para você, você canta para o povo, para melhorar isso. Quer dizer, para você, para quê? Eu não estou com vontade de cantar. Exemplo, né? Exemplo, agora, se você tem eu estou com uma dor de dente. Mas escuta, se você tem talento para cantar e não canta, é bom. É um desperdício de um dom que Deus deu. Exatamente. Né? Quantos queriam ser músicos? Alexandre, você que toca. Quantos queriam ser músicos? Quantos queriam ser músicos e não são? Não são. Porque o talento musical encontra e não encontra outro. O talento da bola, do futebol, encontra um moleque e não encontra o outro. É a vida. Não é gosto, né? Você fala dom. assim, puxa, quanta gente. Às vezes você fala assim, pessoas me falam assim, o artista fulano que tá na mídia, mas a música dele é muito ruim. A gente, em círculos de músico, a gente encontra gente falando assim, mas aquele fulano que faz sucesso é ruim. Olha... Se fulano faz sucesso, algum mérito ele tem, né? Lógico, né? No popular, o pessoal fala assim, aquela pessoa tem borogodó. Né? A palavra mais bonita do português, borogodó. Porque tem coisas que você não justifica. Como que se justifica que a pessoa faça sucesso e outra não faça, mais capaz, né? Esses dias eu lembrava lá na catedral, falando com os músicos, nós fizemos o jubileu dos músicos, reunimos, uma quantidade enorme, lotamos a Catedral da Sé. Veio gente de outras cidades, de outras dioceses, e eu, de maneira muito sensata, não foi humilde, não. Minha mulher falou assim, a gente pode, às vezes assim, a humildade, né? Olha, não é humildade, é sensatez. Com certeza tem gente muito mais talentosa para fazer essa reunião. Né? Muito mais talentosa do que eu, que poderia liderar, que fosse melhor orador, que fosse mais bonito, sei lá, mais jovem. Mas a gente na igreja conta com quem está. Então, se na comunidade... E esse talvez seja o grande lance, né? Nas comunidades, muita gente que poderia estar fazendo algum serviço não está. Seja porque há esses impedimentos, mas... A gente tem essa dificuldade, que é uma dificuldade humana, né? de encontrar a vocação e a oportunidade de exercer essa vocação. Exatamente. Né? Então, muitas pessoas... E eu encontro pessoas que são tristes. A igreja reúne todo mundo, né? É verdade. Do presidente do banco ao mendigo. É verdade. Lá na Catedral da Sé, eu tenho a oportunidade de tocar para uma plateia muito... heterogênea. Então, o prefeito, os militares, as autoridades civis... O morador de rua... O morador de rua. E, olha, outro dia eu encontrei... E Jesus fala com a gente de um jeito especial, né? Outro dia, Alexandre, eu encontrei uma situação, assim, difícil, de uma certa... Não vou dizer assim, uma ciumeira, né? A gente sempre lida com os egos, né? E aí veio um mendigo e me falou uma coisa assim... Era aquela palavra que eu estava precisando ouvir. Então, da pessoa mais humilde, você pode escutar a coisa mais... Você está sempre aprendendo. Acertada. E na comunidade cristã, a gente aprende isso de pequeno, né? Embora eu tenha um doutorado, né? Quantas coisas acadêmicas. Na comunidade, o Espírito Santo usa pessoas simples, semi-alfabetizadas, pessoas que não têm cultura, porque o Espírito Santo sopra onde Ele quer. E no serviço musical, tem talento aquele que às vezes nem preparo tem, né? E é por isso que é tão importante que quem tem talento tenha que investir, né? Então, eu tento me preocupar na formação técnica de quem tem talento. Então, sobretudo aqueles que não pagam boletos. Para melhorar. Delfim, você tem um compromisso na catedral? E eu acho que você vai chegar atrasado, porque o papo tá tão gostoso. Liga pro Dom Odilo e fala, olha, vou atrasar. Vou dar uma atrasadinha hoje. Mas olha, se a gente pudesse pensar, eu queria talvez ter a oportunidade de dizer... Eu vou marcar, se você permitir, e eu quero que você aceite o compromisso teu já ao vivo. Vamos gravar aqui. Gravado. Nós vamos fazer um outro programa em janeiro. E eu vou querer que você venha, por favor, para que a gente fale depois da atualidade das coisas, que eu tenho tanta coisa para falar contigo nesse bate-bola, e eu não quero prejudicar o teu trabalho ao meio-dia lá na catedral. Não duro. Eu vou, por favor, né, é um pedido que eu te faço, você vai ter que assumir. Não, eu venho. Vou marcar um dia em janeiro dentro da tua agenda. Vou
vou te ligar ainda antes. Dia tal você pode? Posso, então tá bom. Vamos lá. Para que a gente faça o Delfim 2. Por quê? Porque nós temos que falar do presente. Quer dizer, da igreja, do que tem. Eu tenho que falar sobre missas de sétimo dia, que o pessoal que vai é um negócio social. Quem sabe a gente pode trocar umas ideias no sentido positivo da nossa igreja. Claro, você entendeu, sem né? dúvida. Quer dizer, e que você também vai me transmitir alguma coisa que eu quero aprender também, né? Tadinho de mim. Eu vou aproveitar você, meu amigo. Olha. Eu vou fazer um suco de limão aqui. Eu quero sair daqui sabendo mais. Então, vamos lá? Vamos lá em janeiro, vamos fazer isso? Vamos, bora. E a gente faz o Delfim 2, tá? Para atualizar, tudo bem? Claro. Mas não quero te prejudicar. Não, mas... Onde nós paramos quando você encontrou Dom Odilo e a segunda passagem tua pela nossa catedral. Daí para frente nós vamos fazer o programa 2, que eu não quero te atrapalhar. Tá confirmado? Tá confirmado, tá aceito. Já. Palavra de honra. Mas escuta, eu queria aproveitar a sua audiência para fazer 2 apelos, né? Fala. A gente está no finalzinho do ano. Se você conhece um menino, uma menina talentosa, né? Agora no final do ano são os testes das escolas públicas de música. Aqui em São Paulo, mas é um fenômeno que tem no Brasil inteiro. Tem. Então, se você está numa comunidade que você escutou, olha, aquele menino tem uma voz bonita, né? Faz ele se inscrever nesse... É um vestibulinho que se faz, uma prova. Onde é? EMESP, né? Do jeito que eu falo. Escola de Música do Estado de São Paulo. EMESP. E EMM, Escola Municipal de Música de São Paulo. Ligado ao Teatro Municipal. EMESP. São as 2 escolas públicas que estão com inscrições abertas. De que idade é a idade? Olha, a partir dos 5, 6 anos já essas escolas admitem alunos. É um curso que tem cursos até para terceira idade. Tá certo. Mas os cursos técnicos são para quem é mais jovem. Tá. Né? São cursos profissionalizantes, né? Então, como o Senai, SESI... Criar o cidadão. Pois é. Então, musicalmente. Estão abertas essas inscrições. É muito importante que você possa... indicar, né, para as nossas... Como é que muda a música da nossa igreja? Mais gente talentosa estudando música e colaborando com quem está no serviço já, né? Incorporando essas pessoas também ao serviço. Então, esse é o meu primeiro apelo. E aqueles que são daqui da Arquidiocese de São Paulo, que estão aqui em São Paulo, se conhece um menino talentoso, uma menina talentosa, um jovem talentoso, manda lá para o Maestro Delfim na Catedral, que a gente também faz esse trabalho de formação. De auxílio, de fazer o que você já teve que alguém fez por você. Exatamente, porque eu tenho esse compromisso e quero assumir essa bandeira de formar jovens. Quem não paga boleto tem tempo para estudar. Eu pagava boleto, mas estudava bastante. Né? Então, fica aí o meu apelo, Alexandre, para o seu público também ajudar a formarmos novos músicos para as nossas comunidades. E se aparecer lá na São José, eu encaminho para você. Olha, muito Pode obrigado. me procurar na São José, obrigado. missa 17 e 19 horas, no domingo, que eu encaminho para o grande amigo Delfim, que tenho o prazer de te conhecer hoje. Louvado seja Deus. E dá um abraço no Weber. Tem uma música aqui agora... Advento, né? Estamos no tempo do Advento. Vem, Senhor, vem salvar teu povo. E eu ainda canto. Vem. Vem! Vem salvar teu povo. É muito importante. A música que é cantada, o autor nunca morre. Alexandre, isso Senhor, vem salvar teu povo. O compositor, ele vive. Épico isso, né? O Padre Weber está aí. A gente podia... na verdade, dá um abraço nele. Eu sempre penso que... Quando eu vou lá na catedral para cumprimentar. Quando a gente escuta o Padre Weber, a gente escuta a experiência. Quem sabe um dia a gente né? consegue trazê-lo aqui. 93 anos, hein? Não pode esperar muito. Eu tenho 82, não posso também esperar muito assim. Mas Deus dá saúde pra... Não, eu ligo para Deus de vez em quando e falo, tô com o segundo, não puxa o terceiro, vai, segura um pouquinho, o terceiro amarelo. Aí é expulsão. Bom, Alexandre, Delfim, que prazer, amigo. Prazer muito grande. Gostou? Muito obrigado Fiquei pelo convite. muito feliz de você ter vindo. Tá o compromisso feito, firmado, em janeiro, tamo junto, Delfim 2. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer imenso falar de música, falar do maestro extraordinário, uma pessoa que está dentro do que eu gosto, que é a música e a música litúrgica. Um beijão para vocês e muito obrigado.